Por que um santo ensinaria que uma das maneiras mais perfeitas de chegar a Jesus Cristo passa justamente por Maria? À primeira vista, essa ideia pode parecer estranha. Afinal, se Cristo é o único Salvador e o único mediador entre Deus e os homens, por que deveríamos recorrer à Santíssima Virgem? São Luís Maria Grignion de Montfort dedicou grande parte de sua vida a responder justamente essa questão. Para ele, a verdadeira devoção a Maria não afastava o cristão de Cristo. Pelo contrário, ela deveria conduzi-lo ainda mais profundamente a Jesus. Quem foi São Luís de Montfort? São Luís Maria Grignion de Montfort foi um sacerdote francês que viveu entre os séculos 17 e 18. Nascido em 1673, dedicou sua vida à pregação, à conversão dos pecadores e à formação espiritual dos fiéis. Montfort percorreu diversas regiões da França, pregando missões populares, falando sobre a necessidade de uma vida cristã verdadeira, marcada pela oração, pela penitência e pela união com Cristo. Mas havia um aspecto particularmente marcante em sua espiritualidade, sua profunda devoção à Santíssima Virgem Maria. Para Montfort, essa devoção não era uma prática secundária ou simplesmente uma expressão de afeto religioso. Ela estava diretamente ligada ao próprio mistério de Cristo. A devoção à Santíssima Virgem. Mas por que São Luís de Montfort dava tanta importância à devoção à Santíssima Virgem? Para ele, Maria ocupa um lugar único na história da salvação. Foi por meio do seu consentimento que o Filho de Deus assumiu a natureza humana. O Verbo se fez carne, e aquele que é verdadeiro Deus tornou-se verdadeiro homem no ventre da Virgem Maria. Por isso, Montfort enxergava em Maria não um obstáculo entre o cristão e Cristo, mas aquela que aponta constantemente para seu Filho. A devoção mariana, quando é verdadeira, não termina em Maria. Ela conduz a Cristo. E é justamente aqui que começa a entender-se uma das ideias centrais de sua espiritualidade. Por Maria a Jesus. A entrega pelas mãos de Maria. Mas São Luís de Montfort não parou simplesmente na ideia de venerar Maria. Ele propôs uma forma muito mais profunda de devoção: entregar-se inteiramente a Jesus Cristo, pelas mãos de Maria. Essa entrega envolve oferecer a Deus não apenas algumas orações ou práticas devocionais, mas a própria vida. Nossos pensamentos, nossas obras, nossos méritos e até aquilo que possuímos espiritualmente passam a ser colocados a serviço de Cristo. É essa entrega que Montfort desenvolve em sua principal obra, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. E é aqui que sua proposta começa a ficar realmente radical. Porque, para Montfort, não se trata apenas de ter devoção a Maria. Trata-se de pertencer inteiramente a Cristo e confiar essa entrega àquela que esteve perfeitamente unida a Ele desde o início. Mas o que significa na prática? Entregar-se a Jesus pelas mãos de Maria? Para Montfort, essa entrega exige uma mudança real de vida. Não se trata simplesmente de usar uma medalha, rezar algumas orações ou possuir uma imagem de Nossa Senhora. A verdadeira devoção deve levar o cristão a renunciar ao pecado, buscar a santidade e viver cada vez mais unido a Cristo. Por isso, a consagração não é um fim em si mesma. Ela é um caminho de abandono e confiança em Deus. O cristão procura entregar-se inteiramente a Cristo, confiando-se à Virgem Maria como sua mãe espiritual e modelo perfeito de obediência e a Deus. É uma devoção que não fica apenas nos sentimentos. Ela precisa transformar a vida. A escravidão de amor. É justamente aqui que a linguagem de São Luís de Montfort pode causar estranhamento.
ele fala em uma verdadeira escravidão de amor. Mas o que isso significa? Não se trata de escravidão no sentido de dominação ou exploração humana. Montfort usa essa expressão para falar de uma entrega total e voluntária a Deus. O cristão renuncia à própria vontade desordenada para pertencer inteiramente a Jesus Cristo. E, nessa consagração, coloca-se nas mãos de Maria. Não porque Maria seja o fim dessa entrega, mas porque Montfort a apresenta como aquela que pertenceu perfeitamente a Deus e que pode conduzir o cristão a uma união mais profunda com seu filho. É uma linguagem radical para expressar uma ideia igualmente radical. Não pertencer parcialmente a Cristo, mas entregar-lhe toda a vida. O legado de Montfort. São Luís Maria de Montfort morreu em 1716, mas sua espiritualidade não morreu com ele. Sua obra, especialmente o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, continuou sendo lida e difundida entre os católicos. Sua proposta de consagração a Jesus, pelas mãos de Maria, influenciou profundamente a espiritualidade mariana de muitos fiéis ao longo dos séculos, e sua mensagem continua sendo essencialmente a mesma. Maria não é o destino final da devoção. Ela é a mãe que aponta para Cristo. Por isso, para Montfort, quanto mais verdadeira é a devoção a Maria, mais profundamente ela deve levar o cristão a amar, conhecer e servir seu filho. E talvez seja justamente essa a razão pela qual sua espiritualidade continua despertando tanto interesse séculos depois. Então, afinal, por que São Luís de Montfort ensinava a chegar a Jesus por Maria? Porque, para ele, Maria nunca deveria ocupar o lugar de Cristo. Ela deveria nos ensinar a pertencer ainda mais a Ele. Aquela que disse sim a Deus. Aquela que permaneceu junto de seu filho até a cruz. Aquela que, nas bodas de Caná, apontou para Jesus e disse: Fazei tudo o que ele vos disser. É justamente esse o coração da verdadeira devoção mariana, segundo Montfort. Não parar em Maria, mas com Maria, chegar a Cristo. E por isso sua espiritualidade pode ser resumida em poucas palavras: por Maria a Jesus. E agora, eu vou ficando por aqui. Se este conteúdo ajudou você a compreender melhor a fé católica, acompanhe o Veritas. Aqui, buscamos conhecer a verdade, compreender a fé e voltar sempre àquilo que realmente importa. Até o próximo vídeo.